perguntando um por um, Jesus disse, olha, vocês irão comigo para a morada que eu estou preparando. Mas aí Pedro notou que o movimento de mão de Jesus envolveu os 6, mas não envolveu João. Aí Pedro disse, e quanto a ele? Aí Jesus, meio sem saco, disse, o que importa a ti se eu quero que ele fique até que eu venha? Eu não quero que ele morra até que eu venha. Então, aí surgiu, a Bíblia diz, surgiu uma lenda de que João não iria morrer. Isso, até a vinda É daí que surge o vampirismo. O vampirismo acha que João foi o primeiro vampiro que ele descobriu que vive para sempre bebendo sangue dos outros. Devido a isso, espalhou-se entre os cristãos que João não morreria. Que João não morreria até a vinda de Jesus. Então, como João era o último e único remanescente de todos que haviam convivido com Jesus, todo mundo ia fazer uma visita a João e dizer, João, quando é que Jesus vai chegar? João, não é vergonha para você não, olha. Marcos, que nem da apóstolo era, produziu um evangelho. Entendi. Lucas, que nem conhecia Jesus também. Mateus, tudo bem, era apóstolo, mas você era assim com Jesus e não vai escrever um evangelho. Mas por que João não escreveu o evangelho? Porque ele não sabia responder esse troço. Quando é que Jesus ia chegar? Mas aos 90 anos ele escreveu. E o espantoso é quando você compara o evangelho de João, Mateus, Marcos e Lucas, você vê capítulos 13, 19, 17 de Mateus, Lucas e Marcos, todos os anúncios que Jesus fez em vida quanto à futura vinda dele. Em João você não encontra uma citação. É o único evangelho que não fala na volta de Jesus. Por quê? Porque esse assunto traumatizava, é o que a gente sabe na espiritualidade. Mas aí acontece um fato totalmente estranho. Próximo aos 100 anos, aí tem o Apocalipse. Ele escreve o Apocalipse que fala só sobre a vinda de Jesus. Para compensar. Para compensar. Tá certo? Talvez tenha pedido. Para compensar. E você acha que o Apocalipse realmente foi recebido ali na mediunidade e é sinal de coisas reais do mundo espiritual? Exato. Entendi. Na minha perspectiva. Mas você acha que ali tem coisa que vai acontecer ainda ou já aconteceu tudo? Quase tudo. Falta um detalhezinho? Que eu posso esclarecer agora. Tá? Na minha perspectiva, qual é a diferença do Apocalipse enquanto livro? A gente nem chegou ainda em Constantino. Não chegamos, rapaz. Quantas horas você tem hoje aí, Vilela? Eu acho. Estamos tranquilos aí. Tem comida, tem bebida. Mas nem começou aqui ainda. Como é que faz? Quando o Apocalipse foi produzido, a perspectiva do Apocalipse era ser aquele livro profético. Porque assim, a profecia, para quem estuda profundamente profecia, há um preceito lógico de que a profecia predispõe, mas não impõe o fato. Sim. Ou seja, a profecia anuncia. A boa profecia é aquela em que, quando é anunciada, as pessoas escutam, respeitam, se modificam, aí a profecia não acontece. Exato. Essa é a boa profecia. Sim. A profecia dolorosa é quando alguém dá um aviso, a turma não leva a sério, e esse alguém era Javé, dando os avisos dele, os anjos dele, sei lá. Então, assim, qual o problema? O problema é que nesse contexto, quando você vê no início do Apocalipse, qual é a tristeza de João que foi levado a um ambiente pelo tal anjo que o obrigou a escrever aquilo. Do Senhor. Ele viu o Senhor, o Javé, ou seja lá quem fosse, sentado num trono, os 7 livros selados com as profecias feitas. Ninguém era digno de abrir. E ninguém era digno de abrir, nem o próprio Javé. Mas é o Cordeiro, o leão da tribo de Judá, que morreu e morreu, Jesus é digno. Ou seja, isso aqui está querendo dizer que de todas essas figuras, só o Jesus ressuscitado teria condições de, dentre todas as profecias vaticinadas, que poderiam acontecer ou não, mas o Apocalipse seria o livro que diria, escolheria, distinguiria as profecias que inexoravelmente iriam acontecer. Então o Apocalipse inevitável, né? Traz essa marca da inevitabilidade, da inexorabilidade. Sob essa perspectiva, no estudo que eu fiz, eu publiquei isso num livro chamado Recado Cósmico, uns meses depois da queda das torres do World Trade Center, né? 2001. Na minha perspectiva, nós temos 3 eventos antes da chegada iminente da Jerusalém Celeste, que seria exatamente o tal Roquima, ou Sofia, que seria o ser que, em tese, teria produzido o humano Jesus, iria se apresentar à Terra, cumprindo assim a palavra de Jesus, já que ele disse, eu vou voltar, mas não nascendo
como ser humano, mas sim na minha condição celeste. No Apocalipse, na carta a Filadélfia, o próprio anjo fala com que João diga que o novo nome de Jesus será conhecido, mas o novo nome é o Rockman, ou seja lá o que for. Mas, concluindo, capítulos 17, 18 e 19, diz da queda da Babilônia. Sim. Essa parte é interessante. Fala de que a Babilônia cai assim, ó, pá, ou seja, a queda das duas torres do World Trade Center, e diz o que? Os navios e navegadores e mercadores tristes vendo a fumaça do incêndio, ou seja, é aquela cena, né? Capítulos 17, 18 e 19 do Apocalipse. Primeiro evento. Tá. Segundo, os reis da terra entram em guerra devido à queda da Babilônia. Guerra do Afeganistão, guerra do Iraque. Ucrânia agora. Estados Unidos querendo invadir o Irã. Aí você para. Aí vai para o capítulo 11. Aí surgem as duas testemunhas do Senhor anunciando. As testemunhas morrem, ressuscitam. E depois disso, o sétimo anjo toca a sétima trombeta e todos os olhos de viventes na terra verão vir por sobre as nuvens a Jerusalém Celeste com Cristo, blá, 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 blá. Que aí vence o anticristo, a besta, o falso profeta. Toda essa confusão. A trindade, né? do capítulo. Então, assim, na perspectiva do meu estudo, que não é meu, foi aí é coisa da espiritualidade. Um quebra-cabeça ali que tem que montar, né? Isso. Então, nesse livro chamado Recado Cósmico, na sua segunda parte, eu apresento isso aqui, que já estaria cumprido, faltando apenas o toque da sétima trombeta. Ponto. Se isso for verdadeiro, nós estaríamos vivendo a iminência desses eventos históricos, né? Mas só antes da gente chegar no Constantino, que eu tenho interesse também, e nessas partes do Evangelho, principalmente no Evangelho de João, que fala claramente que Cristo é o Deus que criou todas as coisas, o Antigo, que ele estava junto com Deus, todas as coisas foram feitas por ele. Aí tem um problema. Então, nessa doutrina fica problemático o negócio, porque você assemelha Cristo a Yahvé. Na verdade, a primeira heresia foi o Marcião que falou que Cristo e Yahvé são coisas diferentes, né? Exato. Mas que não é o que eu creio. Para mim é tudo. O início do Evangelho. É igual o sovaco e axila. O início do Evangelho de João, ele é estranho. Porque ele diz. Para essa linha para mim é legal. É estranho. No princípio era o verbo estava com Deus. Ele poderia dizer, no princípio era Deus. Deus criou o verbo. Sim. Se Deus for maior que o verbo, for mais importante, ele deveria dizer, no princípio era Deus, Deus criou o verbo, mas ele diz, no princípio era o verbo. O verbo estava junto a Deus. Blá, 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 e sem o verbo nada foi feito. Ou seja, o verbo é mais importante que Deus? É o próprio Deus, né? Eu acho que sim, né? Mas é mais importante que o Deus? Ou seja, nós estamos falando aqui de... Pede igualdade, né? Esse é o problema. Cada um aí acha o que pode. Então, assim, mas é estranho. Porque João aqui está dizendo que o verbo é maior do que Deus, no sentido de fazer algumas coisas, pelo menos. Há um reconhecimento tácito de que foi Deus que criou tudo, ou o Criador, mas sem o verbo a criação não teria criado. Então, isso é meio estranho. Aí você vai ler essa confusão toda na mitologia ariana hindu entre Vishnu e Brahma. Sim. Mas, indo para a sua pergunta, o Evangelho de João, ele é tido por alguns como gnóstico, porque exatamente ele faz a diferenciação, você falou em Marcion. Marcion foi um cara que surgiu no ano 140, que produziu uma super igreja no século II, e que dizia o quê? Que existiam dois deuses, um criador e um legislador. Aí começa essa coisa gnóstica, que dá continuidade ao trabalho de Maria Madalena. Então, assim, no século II, já existia os paulicionistas, que era a turma que seguia as epístolas de Paulo, os helenistas gregos, os gnósticos, ou seja, o cristianismo já estava dividido em vários segmentos. No século II, a gente tem Irineu, o bispo de Lyon, que começa a brigar com os gnósticos, surge Orígenes, dá uma nova visão ao cristianismo, mas vamos logo para o século III para ver se a gente chega em Constantino. Os pais apostólicos surgem com a defesa do cristianismo, né? A defesa das críticas, né, gregas. Irineu de Lyon. É um debate filosófico teológico. Em torno da igreja que Marcion fundou
no ano 140, que tornou-se a igreja mais importante da época. Lembrando, aqui não existia papa ainda, tá? Lógico. Eram várias igrejas, cada um com um bispo, disputando uma com a Só outra. após Constantino que tem isso de papa. Isso. Apesar Então- de que Jesus fala, ninguém na terra chamei de vosso mestre, porque um só vosso mestre está no céu, ninguém na terra chamei de vosso pai, porque um só vosso pai. Aí vem esse negócio de papa, padre, Isso. gera polêmica, né? Perfeito. Então, no Mateus final 27. do século III, indo para o século IV, o que é que acontece? Acontece que Helena, mãe de Constantino, percebeu o óbvio. Que óbvio era? Se você Meu tiver apoio filho, dos cristãos, você tá feito. Constantino, os seus súditos romanos são cristãos, a maioria deles. Então, assim, o que diabos adianta você ficar perseguindo o cristão como os outros imperadores antes de você? Filho, cai na real, assimila. Então, assim, Constantino, a história que se conta é que ele foi convertido porque teria visto um sinal no Ponte céu. Milvius lá, né? Com esse símbolo será vitorioso. Isso, Em não Rock entra Sigma. nesse mérito, mas eu acho que isso é mais uma história. Foi formulada propaganda. pra Estratégia de justificar. propaganda. Mas qual Eu- o Pra drama? mostrar fraqueza, talvez. Né? Qual o drama de Constantino? No início do século IV, os historiadores dizem que existiam mais de 4.000 evangelhos. Sim. 4.000 evangelhos? Mais que de dar uma 4.000. Tinha que dar uma peneirada. Versões, diversões. Sim, E falando cada- mal de Jesus, bem de Jesus, tinha de tudo. Não, e dizem que cada igreja inventou um evangelho para Isso. dizer nós somos Nós igrejas somos a- Já a apostólicas. igreja As igrejas disputavam. A igreja pra de ver quem Roma tem a primazia. Evangelho era só mais uma igreja. de Judas, né? O surgiu no século II, isso aí é agnóstico. De Filipe. O que né, é que Maria Constantino faz? Já que ele queria agora ser cristão, Madalena. Um só Deus e um só imperador. né? Mas qual o problema? O problema é que Jesus era um bandido judeu. E Na ótica romana. os romanos são europeus. Aí como é que você ia transformar um bandido judeu lá do Oriente, Um Che Guevara. que morreu crucificado como bandido, e o pior, a autoridade romana foi quem executou a morte? Apesar como é de que- Pilatos ter lavado a mão e passado pro povo. Dizem né? que Jerônimo é que inventou isso. É, dizem. Traduziu pro latim. Mas tá, Pra dar uma mas aliviada. tá no evangelho, lá nos manuscritos gregos. Né? Exatamente. Aí surge até um antissemitismo em cima disso. Foram os Isso. judeus que decidiram matar Jesus. E não é o caso. Exatamente. Mas assim, aí Constantino faz o quê? Convoca um concílio de Nicéia Sim. em 325 Pra e definir, chama né? toda essa turma. Vamos resolver essa polêmica. Mas aí aqui deu bronca. Por quê? Porque um bispo chamado Ário colocou uma tese que Jesus seria era Deus. anterior... Não, que Jesus era humano. O arianismo, O Jesus. arianismo é que Jesus era só um ser humano. Não é o docetismo? Não. Não? O arianismo Vamos é o Cristo devagar. Deus? Não, é não. Não? Não. O arianismo, ele... Sem ser divindade. Porque assim, a turma influenciada por Constantino queria elevar a condição de Jesus para ver se disfarçava com isso o rastro humano dele ser um judeu. Tá? Então Ário, o bispo Ário, defendia, olha, Jesus é um ser humano que divinizou-se, que foi tão formidável, blá, 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 blá. Aí a turma toda ficou contra Ário. Constantino não, Constantino apoiava Chancelou, Ário. né? Mas aí a turma ficou contra Ário, por quê? Porque eles não gostavam do Deus de Jesus, que é o Deus do Antigo Testamento, é o Deus dos judeus. Não era por uma influência agnóstica deles? Ainda não. Não? Não, nesse ponto não. Essa turma queria só se livrar do Deus da Bíblia e da questão de tentar esquecer ou criar uma cortina de fumaça para transformar Jesus num herói, não num bandido. Aí surgiu aqui a ideia do trinitarismo, ou seja, de criar uma trindade, uma santíssima trindade, para ir contra a doutrina de Ário, elevar Jesus à condição de ser igual a Deus, mas que Deus não era o Abba que Jesus falava, é o Deus criado a partir da concepção dos trinitaristas que inventaram a figura do Espírito Santo, inventaram, que eu diga, transformaram algumas palavras de Jesus que falavam no Consolador, no Paráclito, Mas tinha no Antigo Testamento já, né? O Espírito de Deus. Mas aí esse Espírito de Deus pode ser só metáfora. Ou não. Mas assim, ser necessariamente o Espírito Santo. Entendi. Então, assim, o fato é que os trinitaristas deram o show deles e criaram toda
Santíssima Trindade. E com isso abafaram o Jesus humano, sumiram com o Javé, e aquela prece, Ave Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, passou a ser Ave Maria, Mãe de Deus, Santa Maria, Mãe de Deus, que foi o que você Magnificat, usou. né? Minha alma engrandece o meu espírito celeste. Então isso surgiu aqui, mas isso foi em 325. Aí agora a Igreja de Roma era importante. Aí 2 caras ficaram disputando a Igreja de Roma, que antes ninguém queria ser, porque todo mundo morria de medo assumir essa bronca aí. do Império Romano trucidar. Mas aí Damaso... Damaso foi o primeiro papa, né? Damaso, ele disputava com outro cara, né? Quem dos dois ia ser o bispo de Roma. Aí Damaso, para terminar com a briga, convidou o cara para se reunir com ele na Igreja Sofia, lá em Roma, domingo às 14 horas. Quando o antagonista dele chegou, ele disse, primeiro você, aí o cara entrou com todos os seus defensores, aí ele trancou a igreja por fora com travas de madeira, tocou fogo e matou o antagonista, e por isso que ele foi eleito bispo de Roma. E hoje é santo a Igreja Católica, é estranho, né? Mas foi esse Damaso... A gente não puxou a capivara do Constantino ainda, né? Ele quebrava também. Tudo bem. Tem toda a razão. Aí E da Damaso, Helena, sua mãe também, que tinha as capivaras também. Damaso foi quem chamou Jerônimo, porque Damaso não tinha o respeito dos outros bispos, chamou Jerônimo para pegar esses 4.000 evangelhos e verificar o que é que seria agora o credo vale, oficial do catolicismo. E o velho cristianismo não confiável teria que ser transformado em apócrifo. Sim. Aqui surge a Bíblia que a gente conhece. A Vulgata, que é a versão em latim. Jerônimo, muito bem intencionado, mas com Damaso ali por trás. Aí, a partir daqui, a coisa saiu do prumo. Por quê? Porque eu concordo com isso. Aí surgiu totalmente... No século V e VI, a gente vê... Surgiu o quê? Os... Cátaros, por exemplo. Cátaros é outra história, mas assim, lá na própria Roma... O cisma do Ocidente, aquelas brigas que você diz, Igreja Oriental, Ocidental... Também, mas principalmente, depois, né? Assim, no século II a.C., um cara chamado Marciano de Capela, na cultura helênica, criou o trívio e o quadrívio, que eram 7 matérias que todo grego tinha aqui. Né? Isso aqui é o melhor método educacional na época. Isso é sensacional. Boécio foi um cidadão do século V, um cidadão romano, que estava traduzindo o trívio e o quadrívio para o latim para ver se a turma se os romanos conseguiam chegar no mesmo padrão cultural dos gregos, e o catolicismo matou Boécio. Por quê? Porque os católicos só discutiam a questão... Aí entra o docetismo que você falou. Entendi. Aí várias teses... Só um espírito, né? Exatamente. Andava na areia da praia e não deixava marca. Aí vem o nestorianismo, vem o trinitarismo, o arianismo... Ou seja, só se discutia teologia em Roma. Essa foi o motivo, essa foi a razão da queda do Império Romano. Enquanto a educação grega, que poderia ter vindo para Roma, não veio porque a religião católica não deixou, aí ferrou Grécia, ferrou Roma. Aí entrou uma visão obscurantista na Igreja Católica, século V, VI, todo mundo analfabeto, e isso só foi rompido com Lutero, século XVI. Quando ele... aí foi quando... Traduziu a Bíblia para o alemão. Então, assim, Constantino foi o cara que meio que transformou as lutas fraticidas entre as diversas correntes do cristianismo num credo que na época se pôde organizar como sendo aceito por todos os bispos da época. Ele uniformizou, né? Uniformizou, tá certo? Agora, não foi ele que decidiu o que aqui ia ter na Bíblia. Não tinha conhecimento teológico para isso. Foi a turma, os padres da Igreja Católica. Então, assim, até que ponto isso foi bom ou ruim? Mas eu não sei dizer. Eu identifico um lado bom também. Sem ele, a gente não teria essas noções. E até tem a gente fala muito de obscurantismo da Idade Média, mas também teve a Renascença Carolíngia. Eles valorizaram o ensino, né? Guardaram os manuscritos antigos até que os árabes tinham preservado a cultura grega, né? Os escritos de Aristóteles, de Platão, Sócrates, eles acabaram preservando. Então, as primeiras universidades vão surgir dali também, né? Então, assim, só para dar uma moral para os católicos, né? Teve uma renascença cultural também, né? Não foi só Inquisição e trevas. Não tenha dúvida. Como eu disse, o julgamento é muito difícil. Você hoje olhar para trás e com os valores de hoje, você sair criticando,
o que fulaninho... Vá pro lugar dele naquela época Exato. fazer o que ele fez. Não, e aí, aí entra uma conversa interessante, porque eu já vi em alguns vídeos você falando que Javé fez coisas más, mas ele não é mal. Não é isso, não é? Exatamente. E aí eu me lembro de um conceito teológico que é a teologia negativa, que é quando você não pode lançar sobre Deus, por exemplo, conceitos humanos, né? É equidade, né? Porque você fala assim, aí eu vou fazer uma pergunta. Teoricamente, quando Deus fala, Abraão, mata Isaac, aí a gente fala, cara, isso é horrível. Mas é horrível na nossa ótica. Talvez numa ótica divina, aí entra o relativismo moral que o próprio Nietzsche traz, né? Com a genealogia da moral. O que é divino, que deixa de ser. O que entendeu? Como é que a gente vai... Por isso que às vezes eu vejo assim, Jeová não é mal, mas tem hora que ele faz coisa e a gente fala, isso é mal. Mas teoricamente não é. É mal numa perspectiva humana, né? A gente olhando a partir da nossa experiência, do nosso coração. Aí, de novo, depende... Entendeu? Do grau de romantismo do nosso coração, sim, da visão, porque assim... Não é nem romantismo, é uma questão de filosofia moral mesmo. Mas aí, você falou em teologia negativa. Teologia negativa, explicando para os nossos... não lançar em cima de Deus os meus conceitos de certo e errado. A teologia negativa se ancora na equidade, que é o quê? É uma doutrina que reconhece que nós humanos não temos como dizer o que Deus é. Mas a gente, mais facilmente, a gente pode dizer o que ele não é. Vai pelo inverso, né? Inverte a parada. Inverte a parada. Por isso que é teologia negativa. Tá? Mas aí, se a gente for usar isso para falar de Javé, isso aqui se ferra e Javé se ferra junto. Porque muito do que ele fala, muito do que Javé fez, a gente vai dizer, mas um Deus não faria isso. Aí entra o que Daniel está falando. Aí é a questão de como você... Eu vou dar um exemplo chulo, tá? Já admito que é chulo. Eu mostro pra você um vídeo assim de uma criança esperando o ônibus da escola, aí vem, de repente aparece um adulto, empurra essa criança, ela cai no chão e se machuca. Aí você convida a pessoa e fala o seguinte, faça um juízo de valor sobre essa atitude. O que você acha? Foi certo ou errado? Você vai falar, esse cara é um monstro, é um psicopata, machucou a criança, precisa ser retirado do convívio da sociedade. Só que aí, às vezes, uma outra pessoa filmando num outro ângulo essa cena, vai ver que essa criança seria atropelada por um carro. E aí, em vez daquilo ser um ato de maldade pura, foi, na verdade, salvar a criança, dependendo da perspectiva. E aí eu parto do princípio seguinte, como eu sou limitado enquanto ser humano, eu não tenho conhecimento total, nem eternidade para ter todas as experiências possíveis, é muito difícil eu fazer juízo de valor de um recorte e falar, isso aqui Javé foi mal, aquele foi bom, aquele fez certo, aquele fez errado. Isso é mais uma questão de um relativismo moral que começa com Nietzsche, depois passa por Jacques Derrida e hoje nem se fala mais sobre a questão moral, né, dentro da filosofia contemporânea. Mas você sabia que eu acho que nós já estamos cometendo aqui um equívoco? Não. A gente está deixando uma pessoa aqui nessa mesa muito folgado, só coçando a barba. Só... O Vilela? É o meu sonho. E blá blá blá, e blá blá blá. Tá entendendo? E a gente aqui, sabe? Eu vou até exigir uns honorários, que eu que estou fazendo a entrevista. Eu tô deixando você tá assistindo sério, filme. Tá comentando, viu, Vilela? Eu tô de boa. Vai começar a falar o quê? Eu vou falar o quê? Eu vou quase começar a chutar. Vamos começar a xingar ele aqui sem ele perceber que ele vai acordar rapidinho. Não, eu quero assim que puder entrar na parada. Alienígenas na parada. Putz, é verdade.